Saudações a todos os irmãos em Cristo Jesus. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade da vida que Ele nos concedeu, de mais uma vez nós podermos responder às perguntas que são expostas, que as pessoas sempre têm essas perguntas, né? Mas por que Deus criou Satanás a saber que Satanás iria pecar? Aliás, Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo muito perfeito que é conhecido na Bíblia com o nome de Lúcifer. Em outras palavras, Lúcifer significa o portador da luz. Mas por que Deus fez tudo isso? Como nós bem sabemos, na criação de todos os seres, inclusive a criação do ser humano, segundo o livro de Gênesis capítulo 2, nos seus versos 16, que assim diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. E nós encontramos aqui a expressão livremente, ou seja, de uma forma livre, sem nenhuma, ou seja, em outras palavras, Deus colocou a liberdade das escolhas no coração dos seres humanos e também no coração dos seres angelicais. O que nós devemos saber é que Deus, ao criar tudo, Ele criou que o ser humano possa utilizar a sua liberdade da escolha em tudo. Primeira coisa, na adoração, ao servir ao Senhor. Deus não criou um robô para poder fazer o que Ele manda, mas Deus criou o ser humano, tanto como seres celestiais, para fazer a vontade dele de uma forma livre. É por isso Deus, Ele criou Satanás, já sabia que ele ia pecar, mas colocou aí dentro a liberdade. Satanás, Lúcifer, filho, faça o que você quiser. Se quiser me adorar, me adore, conforme o que tu queres. É assim que nós encontramos aí, logo no princípio da criação, Deus colocou dentro desse ser. Deus, Ele é amor. Se Deus não fosse amor, Ele criaria Lúcifer como se fosse um robô para ser utilizado como uma máquina. Mas Deus criou Lúcifer de uma forma livre. Deus colocou nele a liberdade da escolha. Deus não nos obriga a nos amar a Ele ou a servir a Ele, mas de uma forma livre. Ele quer que nós possamos servir a Ele com amor. Nesse momento vou dar espaço para o nosso irmão Lovaldo. De agradecer pela oportunidade aqui nos dada. Queridos irmãos, importa saber que estamos a estudar do tema por que Deus criou Lúcifer sabendo que causaria a maldade para a humanidade. Importa saber no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, no seu verso 7, aí encontramos Paulo chamando o pecado de um mistério. Não temos respostas claras que indicam como surgiu o pecado, ou seja, como a imperfeição surge num lugar santo, num lugar perfeito. Não temos respostas sobre isso, porque estaremos a justificar o pecado. No céu é santo, no céu é lugar perfeito. Então, como surgiu a imperfeição? Não temos resposta clara sobre isso. Mas a Bíblia nos conta no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, nos conta que é um ser que Deus criou com a oportunidade de escolher o que Ele queria. Importa saber, meus irmãos, no livro de João, 1 João capítulo 4, nos seus versos 8 e 16, a Bíblia diz que Deus é amor. Queridos irmãos, o amor não é imposto numa pessoa. O amor, Deus criou os seus filhos, criou os seres, e depois Deus deu a eles a oportunidade de escolher o que eles queriam. Imagine comigo, se Deus criasse um homem, um ser, depois de criar a sua criatura, e Deus obrigasse a sua criatura de fazer tudo o que Deus queria, seríamos livres? Não, não seríamos livres. Então o que Deus fez? Deus criou Lúcifer, um anjo perfeito, e lhe deu a oportunidade de ele escolher o que ele queria. Através daquela oportunidade, através daquele livramento, ele sozinho escolheu se desviar do fogo. Ele sozinho escolheu, tomou uma decisão de deixar de fazer o que Deus queria. Deus é um ser amoroso. Deus é um ser perfeito que nos criou e nos deu a oportunidade de nós mesmos escolher o que nós queremos. Ou servir a Deus ou seguir a outros caminhos. Queridos irmãos, outra passagem. Se Deus não criasse Lúcifer, não é a garantia que iria nos garantir que não ia existir o pecado. Por que eu digo isso? Porque Deus criou outros seres com a oportunidade deles escolher. Deus criou outros seres com a oportunidade, com o livramento. Deus é um Pai amoroso.